Meu nome é Andrea, eu nasci no norte do Brasil, em Tucuruí, morei em várias cidades do norte, Parauapebas, Marabá, e o motivo pelo qual estou contando isso para vocês é que eu gostaria de abrir um pouco e falar da minha vida. Quando nós mudamos de Tucuruí para bem no norte do Brasil, na Serra dos Carajás, meu pai trabalhou na mina da Serra dos Carajás. E essa foi uma época muito boa da nossa vida, porque lá na cidade de Carajás é como uma cidade que nem Brasília, que foi uma cidade planejada. A gente sabe que muitas cidades do norte simplesmente aconteceram. Por exemplo, Parauapebas, as pessoas começaram a se localizar em Parauapebas e construir a vida do nada. E eles investiam tanto na agricultura, e logo a prefeitura também desenvolveu, e no entanto a cidade cresceu a partir disso. No entanto, Serra dos Carajás não. Serra dos Carajás era uma cidade tranquila, legal, com uma ótima escola. E por mais que meu pai, na época, ele não fizesse um grande salário, a casa era confortável e dava pra gente viver bem. Eu venho de uma família de 4 irmãs, minha mãe e meu pai. A minha avó, por parte de mãe, morreu bem jovem, 45 anos, então minha mãe, como a irmã mais velha, ajudou a criar os irmãos dela. Então sempre a gente tinha um, dois, três, às vezes quatro dos nossos tios ou tias morando com a gente dentro de casa. E tinha beliche nos quartos, não era uma casa enorme, acho que tinha 3 quartos a casa, e a gente dava um jeitinho. Todo mundo vivia bem, comia tranquilo, e dava pra gente, como criança, brincar na rua, correr com o pé descalço no chão. Minhas irmãs eram danadas, elas se aventuravam na cachoeira, iam pra dentro da mata procurar umas frutas, esqueci até o nome das frutas. Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. E era bem perigoso porque tem várias onças lá naquela floresta, e às vezes essas onças elas entravam até na cidade. Tanto que aconteceu um incidente uma vez, e a partir daí eles construíram uma cerca ao redor da cidade de Carajás para manter as onças fora. Que interessante essa história, né? É o nosso norte do Brasil, lá no meio da mata. No entanto, eu acho que nessa época eu tinha por volta de uns 4, 5 anos, eu acredito, e o salário entendeu? Dava para praticamente só para cobrir as despesas, então houve uma grande greve. E nessa época da greve, minha mãe pediu por tudo para o meu pai não participar dessa greve, e ele decidiu participar. E nessa época, a Companhia Vale do Rio Doce demitiu esses empregados que estavam na greve. Então, a nossa vida começou a mudar completamente a partir daí. Quando meu pai foi demitido, ele recebeu uma pequena indenização e nós tínhamos que sair da cidade. Para entrar nessa cidade, você só entra com a autorização de alguma pessoa que trabalha lá, e eles falam que é por proteção do minério, porque lá há exploração de minérios assim praticamente infinitos, tudo que você puder pensar. Então nós tivemos que sair da cidade, e nessa época minha mãe e meu pai tentaram pensar onde seria melhor para nós mudarmos. Então, devido os meus avós, por parte de pai, viverem em Marabá, que fica mais ou menos a 2 horas e meia da Serra dos Carajás, eles decidiram mudar para Marabá e não para Parauapebas. Parauapebas nessa época era bem pequenininho, uma cidade cheia de poeira, umas casinhas de madeira, sem nada, sem estrutura nenhuma, absoluta nenhuma. Então nós mudamos para Marabá. E à medida que chegamos lá, eu era pequena, então não lembro dos mínimos detalhes. Aí só sei que com a indenização, na época meus tios, eles trabalhavam às vezes assim de fazer tijolos de barro
eles mesmos, manual, tijolos de barro, queimavam e vendiam. Eles faziam dinheiro extra, sim. Então, meus tios construíram os próprios tijolos, a maior parte dos tijolos que construíram nossa casa. Era uma casa com puro cimento, o chão era o puro cimento, as janelas de madeira, o banheiro na época era no quintal, eu morria de medo. À noite ter que ir no banheiro, nossa, eu não ia, por tudo que eu pudesse evitar. Então, a partir daí, a minha mãe começou a tentar inventar coisas para poder fazer para sustentar a gente, né? Então, ela tinha uma máquina de costurar, ela fazia remendo para as pessoas, costurava roupinha e com isso ganhava um pouco de dinheiro extra para comprar comida. E às vezes o dinheiro dela dava para pagar a eletricidade, porque o que aconteceu foi o seguinte: meu pai, ele não conseguiu conseguir trabalho por mais ou menos 2 anos, desde que ele saiu da Serra dos Carajás. E sem seguro de desemprego, sem essas coisas assim, não tinha tanto. E mesmo se tivesse, não dava para cobrir nada. Então, por 2 anos, ele procurou trabalho na cidade de Marabá. E durante esse tempo foi bem turbuloso pra gente, saindo de uma cidade segura, tranquila, para ir para uma cidade maior e bem mais perigosa, como Marabá. As minhas irmãs nessa época eram adolescentes e elas deram um pouquinho de trabalho para minha mãe. Elas estavam acostumadas a viver nessa cidade segura, que elas podiam sair, ir para discoteca, e simplesmente pensaram que a cidade de Marabá era assim também. Só que infelizmente não foi. Certas coisas bem traumatizantes também aconteceram com a gente. Sei que minha mãe tinha tanto medo, ela trancava as portas, e ficava com medo de alguém simplesmente entrar no meio da casa, assim, de uma hora para outra. Eu só sei que, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Eu mudei para uma escola que era bem distante da minha casa. Eu lembro um dia eu caminhando, fazia um calor, cheguei, o suor começou a sair assim da minha testa. Eu saí dessa escola bem organizada, bonita, para uma escola que era bagunçada, já era mais suja e tipo, foi um choque muito grande para mim. No entanto, depois dessa época de Marabá, antes, voltando assim, só um pouquinho antes, teve uma época que ficou assim tão difícil. Meus tios tiveram uma fazendinha assim longe, de vez em quando eles traziam frutas pra gente e tal. Tinha até um matadouro de bois perto. Eu lembro que a minha irmã, ela ia lá, ela pegava bofe pra gente. Eu nem sei que parte do boi é essa, eu sei que não deve ser uma parte boa, né? E trazia pra dentro de casa, porque a gente tava comendo assim arroz e abóbora, assim, às vezes. Nunca passamos fome. Minha mãe, ela sempre dava um jeito, plantava coisa lá no quintal, tinha cana de açúcar, frutas. E às vezes meus tios traziam fruta da roça pra gente também, mas era aquele aperto básico, né? E teve uma época que minha mãe, ela comprou um negócio de fazer pipoca, eu não sei o nome, como é que fala, e eles trocavam um turno vendendo pipoca no parque para poder oferecer, as comidas, pagar a eletricidade, pagar água e coisas assim. Só sei que depois de 2 anos de meu pai não conseguir trabalho em Marabá, ele acabou se mudando para Parauapebas. Ele se mudou para Parauapebas e estava muito difícil para nós vivermos juntos. Eu lembro que em Marabá também a gente comprava fiado numa loja, no mercado da esquina. E no final do mês, meu pai vinha e acertava com eles, né? E nessa época eu era louca por biscoito recheado de chocolate e Coca-Cola. Nossa, nessa conta tinha bastante, minha mãe brigava tanto. A gente só ia lá, posso pegar um biscoito? Aí ele ia e o cara não tava, mas graças a Deus isso salvou a gente, né? Então, depois de 2 anos, nós mudamos para Parauapebas. Um primo do meu pai permitiu que nós ficássemos na casa dele por um tempo até nos localizarmos, até acharmos um local. Eu sei que no final das contas a gente conseguiu achar uma casa, alugamos, logo meu pai conseguiu trabalho e ficou tudo bem. E assim, né, era todo mês, tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar as contas, não era fácil.
E com tudo isso, a gente crescendo também, eu já estava ficando mocinha nessa época. E graças a Deus, nós conseguimos passar por essa época. Então, eu só sei que hoje de manhã eu acordei, tinha uma mensagem para mim no meu Messenger de uma pessoa que foi parte da minha vida, assim, lá no Brasil. Uma amiga da minha mãe falou assim: tá tudo bem, eu tô bem, só que eu tô um pouco triste porque meu país está doente. E isso me deu um pouco de inspiração para poder falar para vocês um pouco da minha história hoje, para vocês saberem quem que é que está pedindo isso para vocês. A nossa segurança é muito importante, então eu quero fazer um pedido que toque no corações de vocês, nos corações de vocês, para iniciarmos uma campanha anti-violência, para a gente parar de se sentir preso dentro das nossas próprias casas, para conseguir trazer um pouco do amor, do carinho, porque sabe, no fundo, nós somos as pessoas que estamos lutando, como meus pais lutaram para dar um futuro melhor pra gente e uma boa educação. Eu tenho certeza que dentro do coração de vocês tem essa vontade também de conseguir um futuro melhor também e de estar feliz e também de parar com as injustiças, mas isso só vai realmente começar, continuar, se cada um de vocês que estão escutando essas mensagens conseguirem realmente deixar que entre no coração de vocês. Eu peço que, se vocês sintam vontade de falar um pouco da sua história e um pouco da razão pela qual você acha que o nosso país tem que melhorar essa questão de violência, nosso país sendo o nosso querido Brasil, eu sei que está no mundo inteiro, não é só no nosso Brasil não, mas nosso Brasil é tão especial, então a gente merece, né? O povo feliz, alegre, contente, que merece estar na porta de casa, na rua, conversando, jogando carta, batendo papo, e não preso dentro de casa com medo de um ladrão roubar porque tá segurando um celular. Poxa, não, tô por aqui, né? Então já chega. Tem um ditado assim, brasileiro, que tem um ditado brasileiro não, tem um ditado que fala assim: se não hoje, quando? Se não você, quem? E se não aqui, onde? Então comece a achar as respostas para essas perguntas. E como eu pedi, poste o vídeo de vocês pela qual, não de uma forma de ódio, de raiva, nem de nada assim, mas uma razão pela qual você acha que o nosso Brasil deve começar realmente a ter aquele amor, aquele coração dentro de cada um dos jovens, especialmente, e dessas pessoas que estão com tanta raiva, machucando as outras por nada. Então, com isso eu deixo vocês essa mensagem e espero no futuro também postar um pouquinho mais a respeito de mim e coloque o que toque o seu coração e seja positivo. Nosso Brasil é um país muito lindo, bonito, maravilhoso, cheio de pessoas alegres. Temos muitas coisas para ser feliz, só se a gente também prestar atenção, né? Focar nas coisas boas que a gente tem. Que coisa ruim, gente, tá para todo lado. Então vamos esquecer o ruim, vamos focar nas coisas boas, positivas, sermos fortes, inteligentes, ter amor dentro do nosso coração e também buscar a Deus, né, por favor, porque às vezes essa violência toda é até falta de Deus. E com isso eu deixo essa mensagem para vocês. Obrigada por assistir, crie uma vida espetacular com a Andrea Poster e vai lá, faça o melhor para você e para o nosso país. Obrigada.